Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. Foram hoje a enterrar os restos mortais do líder da Renamo, Afonso de Lhakama. A cerimónia teve lugar no cemitério familiar em Mangundi, no distrito de Chibabava, sua terra natal. Foram os milhares as pessoas que se juntaram à família de Lhakama para levar à sua última morada o líder da Renamo. A cerimônia começou com um culto dirigido por padres da Igreja Católica. Seguiram-se algumas mensagens, dentre elas a da família de André Matsangaíssa, que pediu à Renamo para continuar a lutar pelo aprofundamento da democracia no país. Esse falecimento do presidente Lhakama ocorreu na madrugada do dia 3 de maio de 2018, nas matas de Serra de Gorongosa, tal como aconteceu com André Matsangaíssa. Naturalmente esperamos que a nova liderança que será eleita continue com os ideais dos dois líderes, Lhakama e Matsangaíssa, em levar avante o projeto de democratização do país. Os régulos da Zé da Beira também tiveram palavra para se solidarizar com seu colega, o pai de Afonso de Lhakama, que é régulo em Mangundi. Régulos da Beira, tanto da nação moçambicana, a partir do momento que o pai da democracia calou-se definitivamente, esvaziou os nossos corações e demais moçambicanos. Isto porque jamais veremos aquela firmeza nas suas locuções quando se dirigia aos moçambicanos, querendo incutir e fazer valer tudo o que achava de razões para o benefício do povo moçambicano, em especial a paz. Pai de Lhakama, Deus quis assim partiste para um lugar que só poderá ser perseguido pelos gigos. Régulos reconhece claramente o papel desempenhado por pai de Lhakama. A seguir, e em cortejo, seguiu-se para o cemitério familiar nas proximidades da residência do pai de Afonso de Lhakama. Aqui, a guarda de honra disparou salvas de tiros. Última continência a apresentar armas. E recolheu a bandeira que cobria a urna e entregou à família. Para seguir, depositar a urna no sepulcro e outros procedimentos. No final, o irmão do malogrado agradeceu o apoio que recebeu do governo e o amparo da sociedade moçambicana. O Estado moçambicano, a Renamo, família e a população em geral que se fez presente. E agradecer mesmo o Conselho Municipal da cidade da Beira, que tanto fez para nos ajudar. Aquele sorriso é que desapareceu. A força de Lhakama está em nós, principalmente para os seus seguidores, para a população em geral e para nós, os da família, é inesquecível, mas sempre viremos aqui para o visitar. Membros da Renamo dizem que mesmo com a morte de Afonso de Lhakama, o seu partido continua firme e forte e está em condições de responder aos desafios que se colocam com a mesma determinação de sempre, porque o seu líder preparou o partido para continuar com a sua ausência. Esta morte, para mim, não vai fragilizar a Renamo, nem divisão da Renamo, porque nós pensamos que agora vamos ter mais força de podermos dar continuidade à sua obra, mais força de assegurarmos a paz, mais força de haver unidade entre os moçambicanos do Rovuma ao Maputo. O presidente Afonso de Lhakama, ele soube arrumar a casa. Deixou o partido preparado para dar continuidade. O partido Renamo tem quadros idóneos e serão capazes de pegar no testemunho e dar continuidade aos ideais, à filosofia do Sr. Presidente Afonso de Lhakama, que é zelar e lutar pelo bem do povo moçambicano. Trabalhei com o presidente Lhakama como secretário particular dele e para mim foi um pai praticamente, aprendi muito dele e recebi esta notícia com muita dor e consternação de facto, como quem de facto perdeu o seu pai, como é que fica, né? Portanto, e sinto que é lamentável
Djacama foi uma figura incontornável neste país, sobretudo pela sua coragem, que ele também ensinou. Olhamos para outras notícias do país. A população e militares do quartel de Siduava, na Matola, chegam a um acordo para a convivência pacífica. O entendimento foi alcançado hoje e implica a demarcação de espaço para habitação fora do perigo da atuação militar. Uma comissão mista composta por membros do governo da província de Maputo e pela edilidade da Matola deslocou-se à casa do menor Joaquim Mangaze, atingido mortalmente por uma bala perdida no passado dia 3 de maio, com a finalidade de consolar a família enlutada. De seguida, a delegação manteve um encontro com a comissão dos moradores desta zona e, no fim, acordaram verbalmente que se deve determinar a área residencial e militar para se evitar a ocorrência de mais incidentes. É preciso, segundo o consenso que começa a ser alcançado, delimitar-se onde é que efetivamente é espaço reservado ao quartel e à sua servidão militar, delimitar-se também o espaço reservado à população, que é o espaço habitacional, e esta parte relativa às machambas. O que nós não queremos é levar toda a terra da população onde eles praticam a agricultura. É a tendência da população. O acordo implica ainda a desocupação da área reivindicada pela população. Nós queremos que a população também tenha os seus direitos respeitados. Mas esses direitos devem ser respeitados também dentro da legalidade. O que exige também de nós, como servidores públicos, a observância da legalidade e a comunicação clara à população. A Comissão dos Residentes de Siduava, o quartel e o Conselho Municipal da Matola procedem esta sexta-feira ao processo de demarcação das referidas áreas. O comandante e o marinheiro da embarcação que no dia 6 de maio corrente naufragou e matou 5 pessoas na ilha das Quirimbas, província de Cabo Delgado, vão responder em tribunal por crime de homicídio involuntário. Os tripulantes estão detidos na cadeia distrital do Ipo e são considerados culpados do naufrágio por terem saído da ilha das Quirimbas com uma embarcação superlotada. De acordo com o porta-voz da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, o crime não foi intencional. No entanto, o comandante e o marinheiro foram negligentes na fatídica viagem. Devem ter tomado as providências necessárias no sentido de evitar que essa embarcação fosse com excesso de lotação, o que não aconteceu, e determinou sobre a maneira que esta embarcação tivesse naufragado. Não havia coletes salva-vidas e isto determinou sobre a maneira que de facto as pessoas tivessem perdido a vida e graças a uma outra embarcação foi possível resgatar outros passageiros em vida. Entretanto, para além do processo crime que corre na Procuradoria Distrital do Ibo, a Administração Marítima na província de Cabo Delgado interditou a navegação da embarcação devido a várias irregularidades. A embarcação, de momento, está interdita a navegar. E para navegar a embarcação, porque a embarcação não reúne condições de transporte de passageiros, e se for para o proprietário, tem que talvez apresentar um plano que deve ser aprovado, um plano que a autoridade vai aprovar que está em condições para transporte de passageiros. Isso já tem um plano, é um plano de reconstrução. A embarcação com mais de 50 pessoas naufragou no dia 6 de maio corrente a 5 milhas da ilha das Quirimbas, tendo provocado a morte de 4 mulheres e uma menor de cerca de 2 anos de idade, filho de uma das vítimas. A comissão de inquérito, criada pelo Governo Provincial para investigar o naufrágio, alerta para a existência de riscos de mais acidentes na Ilha das Quirimbas e propõe medidas imediatas para evitar situações graves. Segundo o chefe da Comissão Governamental, das pessoas inquiridas, entre as quais sobreviventes, tripulantes e o proprietário da embarcação naufragada, concluiu haver grandes riscos de ocorrência de mais acidentes devido à crise de transportes marítimos que se registra na Ilha das Quirimbas. Todas as embarcações que estão lá são de passageiros, não são embarcações pré-concebidas para o transporte de passageiros,
No caso desta embarcação, por exemplo, não tem bancos para sentar, é uma embarcação concebida, se calhar, para apenas a pesca, porque só tem um vão onde os passageiros se acumulam e onde juntam também a carga que é levada além da carga pessoal dos passageiros. A Comissão não avança com uma solução definitiva para o crônico problema. No entanto, propõe medidas imediatas para melhorar a segurança marítima na região. As populações vão continuar a viajar, mas o que é necessário fazer é que nós, como governo provincial, continuemos a fazer uma ação de fiscalização de forma a permitir que as embarcações que estão a transportar pessoas sejam, de fato, um pouco mais seguras. Segundo o relatório da Comissão Governamental, a embarcação denominada Tula Pamoio, que em língua muanim significa guardar no coração, tinha 7,5 metros de comprimento, 4,46 de boca, naufragou com 53 pessoas e não com 62, como tinha sido avançado inicialmente. O representante residente do Fundo Monetário Internacional diz que a dívida pública moçambicana continua insustentável e defende a redução da taxa de juros de forma mais célere. Entretanto, Ari Eisen saúda as medidas que têm vindo a ser tomadas pelo governo moçambicano. Numa sala composta por estudantes da Universidade Pedagógica, corpo docente e pelo respectivo reitor, Ari Eisen tinha a missão de falar da conjuntura económica em Moçambique, para além das estatísticas e políticas económicas. O representante residente do Fundo Monetário Internacional diz que a dívida pública moçambicana mantém-se insustentável, fixando-se ao redor de 112% do produto interno bruto. Daí que alerta para um esforço adicional por parte do governo para melhorar os indicadores socioeconômicos. Há necessidade de um melhor balanceamento do menu de políticas macroeconômicas. O que significa esse balanceamento? Na opinião dos economistas do Fundo Monetário Internacional, o ajuste fiscal deveria se aprofundar para trazer a despesa e a receita, o déficit público, a patamares que estejam alinhados às condições de financiamento existentes no país. Esse esforço fiscal adicional, na nossa visão, daria espaço para uma redução mais expressiva das taxas de juros. Essa queda poderia ser mais pronunciada se a despesa do governo, para uma dada receita do governo, fosse cair de forma mais profunda, porque reduziria as necessidades de financiamento e, portanto, o governo poderia emitir menos títulos, o que ocasionaria uma menor oferta de títulos e uma redução da taxa de juros desses títulos que o mercado viesse a comprar. Eisen defende que é necessário criar reformas no ambiente de negócios como forma de permitir o rápido desenvolvimento do setor privado e consequente geração de empregos. O relatório a que me referi anteriormente, dos economistas do FMI, também contempla várias sugestões de reformas estruturais para fortalecer a gestão dos recursos públicos com boa governação e transparência, incluindo a gestão do setor empresarial do Estado. Também o relatório identifica a melhoria do ambiente de negócios como essencial para o desenvolvimento do setor privado. O representante residente do FMI em Moçambique fazendo um panorama das razões que estiveram na origem da queda da economia moçambicana, destacando o surgimento das dívidas ocultas associadas às mudanças climáticas. O primeiro choque que a economia sofreu foi a queda no preço das commodities, que o país exporta, o que obviamente afetou as contas externas do país. O segundo choque importante, naquele mesmo ano de 2016, foram as fortes intempéries climáticas que açoitaram o país. Finalmente, um choque também muito relevante foi o surgimento de dívidas, até então ocultas, que afetaram a confiança, culminando com a suspensão do apoio orçamental dos parceiros externos e retração de investimentos externos. O valor atual das reservas do Banco Central
cobre mais de 7 meses de importações, sem incluir os grandes projetos. De seguida vamos ao espaço Mostec. O engenheiro Américo Muxanga foi ontem distinguido com o prémio Carreira da Mostec em reconhecimento de seu contributo no desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação no país. Foi num jantar de gala que juntou membros do governo, empresários, acadêmicos e empresas ligadas ao mundo tecnológico que Américo Muxanga recebeu reconhecimento pelo contributo no desenvolvimento tecnológico em Moçambique. Com mais de 25 anos de carreira, o percurso do engenheiro Muxanga confunde-se com o desenvolvimento desta área no país. Em fevereiro de 1993, instalou e configurou o primeiro serviço de acesso à internet. É doutorado em tecnologias de informação e dá aulas em várias universidades, onde já moldou muitos estudantes. E atualmente é diretor-geral do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique. Coube ao ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, fazer a entrega do prémio. Perante os presentes, Muxanga não escondeu a emoção e confessou que não estava à espera da homenagem. Agora já compreendo como é que o Judas traiu o Jesus. Porque uma grande parte das pessoas que eu vi no vídeo hoje estiveram comigo hoje. E eu não sabia. Agradecer aos meus colegas no Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane, na Universidade Eduardo Mondlane em geral e no Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, porque eu creio que este prémio Carreira que estou a receber é, na verdade, resultante do trabalho que eles fizeram comigo e que provavelmente eu estou a receber o prémio que devia ser dedicado a eles todos. Na ocasião, Carlos Mesquita, ministro dos Transportes e Comunicações, reconheceu que o engenheiro Muxanga é um profissional com grandes qualidades. Por isso, a homenagem é merecida. Pessoa que já tinha ouvido falar, quando eu ainda estava no distrito, mas em 2015 vim para um distrito maior, para a capital, e mais de perto pude interagir com o engenheiro Muxanga. E muito cedo consegui ver nele qualidades diferenciadas. Uma pessoa de trato fácil, com caráter, com personalidade, com visão e com um espírito de trabalho coletivo e em equipe impressionante. Testemunhei e continuo a testemunhar a organização, o desempenho do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, a nível doméstico e a nível internacional. E noto nos encontros, nos debates que temos tido em conferências internacionais, tanto além mar como aqui em Moçambique, o respeito que essas organizações internacionais têm para com a nossa instituição, para com o nosso país e particularmente nesta área das comunicações. Já o presidente da Comissão Executiva da Mostec, Daniel David, agradeceu os parceiros que apoiam o projeto e anunciou uma boa nova para a próxima edição da feira. Muitos estudantes, muitos quadros estão aqui, passaram pelas aulas e pela formação do engenheiro Américo Muxanga. Muito obrigado especial por ter aceito também este reconhecimento. Gostaria também de fazer um agradecimento especial a todos os parceiros que apoiaram o Mostec. Numa altura desafiante, numa altura complicada em termos económicos, acreditaram no projeto Mostec e continuam a acreditar. Anunciar que vamos lançar que no próximo Mostec tenhamos um dia que chamamos Mostec Investment, para que possamos ver as grandes empresas a fazerem aqui aquisições de negócios, das startups, e que já começamos este ano. Já vamos ter um contrato a ser fechado entre o grupo DHD e a Easy Shop. É um contrato interessante, que é a compra de uma participação de uma empresa de vendas online. Se amanhã quisermos comprar um vinho, comprar uma salada, ou comprar óleo, ou comprar leite, não precisamos sair de casa. Apenas entramos no site da Easy Shop e fazemos a aquisição
e no máximo de 30 minutos teremos o produto na porta da nossa casa, cômodos e tudo. Ainda no jantar de gala da Mostec, a MCNet premiou individualidades nas categorias Melhor Despachante, no âmbito da Janela Única Eletrônica, e Melhor Contributo no desenvolvimento da Janela Única Eletrônica. A empresa DHD, detentora, portanto, do Grupo Soico, assinou esta quinta-feira um acordo de compra de ações da startup EasyShop, uma empresa online de venda de diversos bens de consumo. O memorando foi assinado durante a quinta edição da Feira Mostec. Firmar parcerias e trocar experiências na área de tecnologias são alguns dos objetivos da Feira Tecnológica Mostec. Por essa razão, a empresa DHD, detentora do Grupo Soico, e outras empresas, aproveitou o evento para assinar um acordo de compra de ações da startup EasyShop, ligada à área de venda de bens de consumo via online. Coube a Deilton Fonseca, administrador da DHD, e Titus Munhaquete, presidente do Conselho de Administração do EasyShop, proceder à assinatura do memorando de compra de ações. Por sua vez, o administrador da DHD referiu que o grupo acredita na iniciativa empreendedora do EasyShop e que esta startup demonstra perspectivas de crescimento. A DHD investe agora na empresa EasyShop, primeiro porque acredita que há uma visão comum de crescimento entre as duas empresas. A EasyShop tem uma ambição, primeiro, de liderar esse segmento de mercado ao nível nacional e também tem uma missão regional que a DHD valoriza. É uma empresa que é moçambicana, mas tem uma perspectiva de internacionalização. Segundo, porque a DHD acredita que tem valor a agregar num negócio como esse. É um grupo já com alguma, diria, relativa experiência de gestão no mercado, tem algumas competências na área de comunicação, que pode ser muito importante para o desenvolvimento e o crescimento da EasyShop no mercado moçambicano e, como já havia dito, ao nível regional. Já o PCA do EasyShop espera que esta parceria agregue valor ao negócio para que a startup continue a crescer. Para o EasyShop, este memorando é um marco significativo para nós e acreditamos que esta parceria com a DHD vai agregar um valor naquilo que é o negócio que nós estamos a fazer. Como EasyShop, a nossa visão é crescer, não só em Moçambique, mas a nível da África, e acreditamos que juntando-nos a um grupo como a DHD, vamos ter este valor agregado da experiência que eles trazem para o negócio. Em contrapartida, também gostaria de felicitar a DHD, que é um grupo que eu admiro bastante, em particular ao empreendedor Daniel David, por ter tido a visão de investir numa startup como EasyShop. Nós estamos no mercado há 3 anos, já estamos num crescimento significativo e com esse investimento a nossa perspectiva é expandir para o resto do país. O grupo DHD pretende continuar a impulsionar as startups no país. Cerca de 2 milhões de vírus são lançados todos os dias no mundo e a internet Wi-Fi gratuita põe os usuários mais expostos a crimes cibernéticos. Numa altura em que Moçambique luta para massificar o acesso à internet através de praças públicas com Wi-Fi, o primeiro painel do segundo dia da Mostec apontou a formação e ética como os caminhos para garantir segurança na era digital. Vivemos um mundo cada vez mais conectado. Hoje, perto de 50% da população global tem acesso à internet e a perspectiva é que até 2025 a taxa atinja a casa dos 90%. E porque na era digital a internet pode ser mais perigosa que armas, o diretor-geral da Scopil Tecnologias fez as notas introdutórias do painel sobre cibersegurança para, em jeito de provocação, alertar sobre alguns perigos que passam despercebidos. Não partilhem ou não acedem a informação sensível usando uma rede Wi-Fi, porque eu posso simplesmente criar uma rede Wi-Fi e colocar Mostec Free. Contudo, ao tentar aceder à sua conta bancária, a tentar aceder aos seus e-mails, eu posso obter as suas credenciais. E todos sabemos que não temos e não podemos partilhar senhas, mas mesmo assim todos fazemos, principalmente em instituições. Eu já trabalhei em grandes instituições e sei que isso acontece. Acontece que o alerta surge numa altura em que o governo está empenhado em massificar o acesso à internet através de praças públicas com Wi-Fi gratuito, tal o caso do Jardim Tunduro, na cidade de Maputo. As pessoas têm que ter essa noção.
tem que ter essa percepção. Com a massificação de plataformas de moeda eletrónica, o responsável pela segurança de sistemas de informação do Millennium BIM lança o alerta. Temos de ter cuidado no uso dessas tecnologias. Se temos uma praça que dá-nos um Wi-Fi gratuito, podemos usar o Wi-Fi, mas não podemos aceder a sites que tratam de conteúdos confidenciais. É aí onde encontramos os famosos man in the middle attacks, que são pessoas que vão fazer ou vão simular um Wi-Fi gratuito com o mesmo nome, mas ficam no meio e apanham todas as credenciais que são transmitidas nesse tráfego. O tráfego de dados cresce a um ritmo tão rápido que alimenta cada vez mais o apetite dos hackers. A sensação é a chave que eu vejo. Da Internet Solutions vem algumas soluções. Para mim, eu faço investimentos de milhões de dólares para comprar firewalls. Se eu não consigo comprar a firewall mais básica, que é a firewall humana, eu tenho certeza que nós estaremos expostos. Investamos primeiro na firewall humana, teremos certeza que os nossos homens, com certeza, em todos os layers, estaremos protegidos e teremos certeza que estamos numa situação segura. O nosso caminho é o digital, não podemos voltar atrás. O Estado entende que não há outro caminho, senão a massificação do acesso à internet, mesmo com os perigos que daí advêm. Não podemos dizer que nós não podemos desenvolver produtos, serviços novos, porque estamos com problema de segurança. O que nós podemos fazer é criar formas de proteger os novos serviços, os novos produtos, para que estejamos seguros quando nós acedemos a esses serviços. Estamos no mundo digital, não podemos voltar atrás. Hoje, as nossas transações todas são eletrônicas. É o futuro de todos nós. Espera-se que ainda este semestre seja aprovada a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, um instrumento cuja implementação deverá arrancar no segundo semestre de 2018. Construção, expansão e eficiência de infraestruturas tecnológicas são elementos indispensáveis para uma governação eletrónica credível, defendem os oradores do segundo painel do segundo dia de debates da Conferência Mostec. Com as atenções viradas para a governação eletrónica, o segundo painel da Conferência Mostec desta quinta-feira debateu o futuro de serviços públicos eletrónicos, tendo em conta o atual contexto das tecnologias de comunicação e informação no país. Com o tema e-government, o futuro de serviços públicos, os oradores destacaram a importância de serviços públicos eletrónicos e chamaram a atenção para a necessidade da sua expansão com eficiência. O Instituto Nacional de Governação Eletrónica, responsável por coordenação do setor, disse que está a implementar plataformas que permitem trocar de dados com mais eficiência e segurança. Nós decidimos em Moçambique que vamos implementar uma plataforma de interoperabilidade. Ela já está implementada e está a ser testada no âmbito do projeto de prestação de serviços ao cidadão, o EBO. Então temos um conjunto de sistemas que foram desenvolvidos, portanto, sob responsabilidade de diferentes instituições, a serem adaptados para trocarem dados muito facilmente e rapidamente através da nossa plataforma de interoperabilidade. Atendendo que a governação eletrónica é o futuro, o diretor de operações do MCNet disse que a sua instituição está em processo de aumento das infraestruturas para corresponder à demanda. Temos uma base de dados, temos um local de recuperação de dados, temos um centro para atendimento ao cliente. O que nós estamos a fazer é aumentar as infraestruturas para facilitar o oferecimento desses serviços em diferentes fronteiras ou pontos de controle aduaneiro. Para as alfândegas, o impacto da governação eletrónica é cada vez mais visível, a considerar pela redução do tempo no desembaraço aduaneiro com o uso de tecnologias. Na altura nós tínhamos servidores em cada província, depois esses servidores comunicavam com servidores regionais e depois com o servidor central que tínhamos aqui embaixo em Maputo, e sempre que houvesse uma informação para passar para Maputo, ela tinha que carregar o dia inteiro, depois de fazer o backup, mandar para os outros servidores e isso chegava a Maputo no fim do dia. Com a janela única eletrónica nós conseguimos agregar de uma única vez todos os serviços, ou seja, todas as entidades que interagem com as alfândegas,
no seu processo de desembolso do dinheiro. Para que possa ser mais fácil registrar. Já a empresa de consultoria na área de sistemas de informação, Nova Base, considera que o desafio para a governação eletrónica é sensibilizar os utentes para perceber os serviços públicos eletrónicos. Se nós, para fazer um serviço, precisamos de 10 declarações diferentes, de preencher 10 formulários, e por isso simplesmente pegarmos nesse formulário, transformá-lo em um, mas que é a soma dos 10, mas apenas com um cabeçalho, vamos continuar a ter a mesma complexidade no processo. Portanto, é muito importante que seja feita uma simplificação de processos com foco grande no que é a necessidade do cidadão e da empresa. Expositores do setor bancário na Feira de Negócios, Mostec, afirmam que a segurança cibernética é um grande desafio e que é preciso investir na cibersegurança bancária numa altura em que uma das maiores ameaças é a invasão de dados. Alguns bancos comerciais do país marcaram presença na 5ª edição da Feira em Tecnologias de Informação Mostec para apresentar as últimas novidades tecnológicas do setor da banca. Os avanços para facilitar o contacto com os clientes são visíveis. Nos de alertas, profile de segurança e operações, histórico de operações. A visibilidade de um balcão virtual, o VR. As pessoas, portanto, podem interagir fazendo o touch. Diante das inovações trazidas pelos bancos participantes da 5ª edição da Feira Mostec, uma preocupação que não fica de fora é a questão da segurança cibernética no setor bancário do país. No Millennium BIM nós levamos bastante a sério o tema da segurança. Nós temos internamente também um fórum que faz o acompanhamento sempre daquilo que são as grandes novidades. Vá lá que os malfeitores sempre estão a produzir. Nós temos fazemos uma aposta bastante forte na segurança, com formação, regulamentação interna também. Tendo em conta que a banca é uma área sensível, o Barclays traz consigo alguma dinâmica naquilo que são os detalhes do cliente. Para nós o QIC é muito importante, conhecer o cliente é muito importante. É importante que o cliente traga para nós todos os dados atualizados. É importante nós guardarmos conosco eletronicamente ou mesmo de forma física todos os dados atualizados para poder ter os novos produtos, não é assim? Que são os cartões com chip, não é? Que são a Internet Banking, Barclays Móvel, o cliente pode em casa poder aderir a qualquer tipo de produto. A segurança cibernética é uma questão que está no topo de prioridade entre todos os bancos em geral e especificamente o Standard Bank também tem olhado isto com muito cuidado e tem feito desenvolvimentos para poder acautelar aquilo que são as preocupações do cliente. A nível mundial, e aqui em Moçambique é novo, mas a nível mundial já é um fenómeno muito avançado. De referir que um dos temas discutidos esta quinta-feira é a questão da cibersegurança. Momento para observarmos uma breve pausa, voltamos já a seguir. Até já. Bonobon, no melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonobon, recheado de prazer. Bonobon, tem tudo aqui para ti. Oceana, distribuindo qualidade. Mulher moçambicana. O recenseamento eleitoral termina 17 de maio. Se reside num distrito com autarquia, dirija-se já ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência e recenseie-se. Eu já me recenseei. 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 E tu, de casa à espera? O teu voto conta. Por eleições livres, justas e transparentes. De sabor. É só pôr na boca porque é sensação. É mesmo assim, deixa te levar por essa onda de sabor, já? Push, estouro de sabor. No app, agora é Push, a pastilha crocante com um recheio líquido cheio de sabor. Oceana, distribuindo qualidade.
tarde de sábado, a Liga Desportiva de Maputo recebe no seu campo, em jogo da 9ª jornada, o Costa do Sol. Os canarinos, apesar da derrota na jornada passada, querem vencer para subirem na tabela classificativa. A Liga Desportiva de Maputo, jogando em casa e perante o seu público, não vai facilitar. Não deixe de assistir o jogo. Liga Desportiva de Maputo, Costa do Sol. Este sábado, às 15 horas, as emoções do Moçambola vivem-se aqui, na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis. Por isso, adorei descobrir o iogurte Ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso. É muito conveniente e versátil. Posso guardá-lo no armário ou na geleira. Com 6 sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar. Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo. Procure pela nossa nova embalagem melhorada, iogurte Ultramel da Danone, com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor. Danone. Oceana, distribuindo qualidade. O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. As imagens falam por si. Vasos para decorar diferentes ambientes, desde dentro de casa até jardins. Mas dá para imaginar como estas belíssimas obras são produzidas? Com base em toalhas recicladas. Sim, toalhas. O artista Salvador Bugoi é o dono da ideia e fala de como tudo começou. Hoje esse slogan para mim, do lixo para o luxo, do lixo para o luxo. E quando olhei para esta toalha, no primeiro projeto que eu fiz foi uma coisa mesmo de alegria, deu-me muita alegria, porque eu vi que consegui tirar um objeto que já não era valorizado, e era somente deixado de qualquer maneira, em qualquer lugar, e não se dava mais valor a este objeto. Então eu vi esta necessidade de buscar, então isso trouxe muita alegria para mim, ter conseguido projetar este tipo de vasos. Tudo começa com uma toalha para reciclar, uma pequena quantidade de cimento e água. O cimento é misturado com água até atingir o ponto ideal e a seguir é mergulhada a toalha. Depois vem um desenho para dar forma ao vaso. E é aqui onde o toque artístico entra em cena. Após 5 dias a ganhar consistência e forma, a pintura dá vida às obras. Ficou-se muito tempo a se pensar que só pode-se pintar tanto numa tela, enquanto existe vários suportes por se aproveitar. Então eu busco agora a toalha para expressar os meus sentimentos. Eu já não preciso de pensar tanto, preciso de uma tela, e tela leva muito tempo para a sua criação, tanto leva muito valor. E eu uso toalha, eu uso vaso para transportar aquilo que está dentro de mim como artista. Mas Salvador trabalha ainda com reciclagem de garrafas, também para produzir vasos. Eu basta ver uma coisa que possa me dar textura. Às vezes eu uso mesmo as próprias folhas, às vezes eu uso mesmo a própria areia, tanto a areia da praia. No momento que dê-me uma textura,
E nas tintas, nas pinturas, há uma coisa muito interessante, que agora estou a fazer um estudo, tipo pintura usando argila, usando areia, aliás, usando areia vermelha, usando uma chamareia cor de laranja, e também estou a fazer um estudo da cinza, ver se eu consigo criar tanto uma cor com a própria cinza. Então... As garrafas PET servem também para a decoração de muros de vedação. Ideias raras com objetos comuns. A criatividade já tem admiradores garantidos na família. Para mim é uma honra. O homem não deve pensar para trás, deve pensar para frente, olhar à frente. Muito orgulhosa por ele, né? E pela iniciativa que ele teve, porque são muitas ideias que ele tem, são muitas mesmo, que nem posso descrever todas. Mais do que depender deste homem, a criatividade ainda vai conquistar o coração de muita gente. O primeiro objetivo é um ambiente saudável. Esse é um dos primeiros objetivos, termos um ambiente saudável. Mas através deste ambiente saudável, e que possamos também ter um ganho, né? Que é o valor um dia ter uma empresa que possa se responsabilizar tanto na área de produção somente com produtos reciclados, o que é possível, porque muitos países desenvolveram mesmo através disso. Então o meu sonho é que um dia, né, possa se criar uma indústria que venha, né, responder à área tanto da reciclagem. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Planejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e na sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. Pois bem, estamos de volta para o Jornal da Noite com as notícias. A fraca capacidade técnica em matérias de indústria extrativa e a sua natureza jurídica limitam a atuação do Parlamento na legislação e fiscalização deste setor. A revelação foi feita hoje por Edson Macuaco, presidente da primeira Comissão da Assembleia da República, durante um encontro com organizações da sociedade civil. Numa altura em que se debate a distribuição equitativa dos recursos minerais entre o governo, as empresas e as comunidades, o Parlamento moçambicano sente-se limitado na sua atuação, visando assegurar a transparência no setor. Segundo o presidente da primeira Comissão da Assembleia da República, essa limitação deve-se ao fato de os parlamentares não terem conhecimentos técnicos suficientes sobre a indústria extrativa. Uma das grandes limitações do Parlamento neste seu papel legislador reside também na própria natureza jurídica de um Parlamento. E nesse sentido, nem sempre os que representam são necessariamente especialistas de todas as matérias, e muito em particular sobre esta matéria da indústria extrativa, que é uma matéria bastante complexa. Então aqui há um grande desafio que se coloca do ponto de vista de capacitação técnica,
né, para que os parlamentares tenham mais conhecimentos, mais habilidades, mais capacidades para discutir essas matérias, que são bastante complexas e que muitas vezes, quando são apresentadas no Parlamento, são apresentadas depois de longos estudos, muitas consultorias, muita pesquisa, em que o Parlamento muitas vezes não dispõe nem de condição, nem de condições, nem de recursos humanos, nem materiais, nem técnicos para o fazer. Trata-se de um desafio que, segundo Edson Macuacua, passa por uma melhor capacitação dos deputados. A fiscalização de normas é também não só uma função, mas um grande desafio para o Parlamento. Primeiro, devido aos fatores que anteriormente me referi, né? A natureza do órgão, que por ser um órgão político, naturalmente, a natureza da fiscalização que faz é também uma fiscalização política, não é necessariamente técnica. Os parlamentares não têm, neste momento, capacidade técnica para discutir, né, sobre as informações técnicas do funcionamento dessas indústrias. Fazer dos recursos naturais do país fator de desenvolvimento e não de maldição é o objetivo que une o governo e a sociedade civil. A empresa de distribuição de televisão por satélite, ZAP, visitou na tarde desta quarta-feira a maternidade do Hospital Geral de Mavalane, no âmbito da celebração do mês da Mulher Moçambicana e do Dia da Mãe, assinalado já 7 de abril e 13 de maio. Mulheres internadas na maternidade do Hospital Geral de Mavalane tiveram uma tarde de quarta-feira diferente devido a uma ação de responsabilidade social protagonizada pela ZAP, que ofereceu produtos de primeira necessidade às mães e gestantes. Eu estou a gostar, nem esperava. Muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer, não estava à espera de ser visitada pela ZAP e ter recebido os presentes que eu tenho aqui comigo. Porque se trata de um momento especial para as mães, não faltaram felicitações. Trouxemos ali fraldas, pensos para a mãe, fraldas para o bebê, uma capulana que é o símbolo da mulher moçambicana. Toda mulher moçambicana tem uma capulana para embrulhar o seu bebê e sabão mesmo para lavar aquelas primeiras fraldas de pano, que também é uma nossa tradição. São momentos únicos e eu acho que para a mulher esse é um dos momentos especiais, é dar uma vida. Lá estivemos e elas ficaram super felizes com a nossa visita, nós também amamos lá estar e não tem nada melhor do que fazer algo e sentir-se que estás a fazer o bem ao próximo. Mostrar que a ZAP tem um pouco muito mais daquilo que é a empresa, mas tem esta parte que é solidária, que é mostrar o quanto é importante juntarmos a sociedade. O diretor-geral do hospital agradeceu à empresa pela oferta. E em nome da direção do hospital, de todos os trabalhadores do Hospital Geral de Mavalane, em meu nome pessoal, e endereçar os meus sinceros agradecimentos a este gesto. No plano das notícias do estrangeiro, a queda da barragem causa a morte de 41 pessoas no Quênia. Chuvas torrenciais que caem há mais de um mês já mataram centenas de pessoas neste país africano. Ondas violentas esmagaram várias casas, deixando dezenas de pessoas embaixo dos escombros na noite da quarta-feira no sul do Quênia. 41 pessoas morreram e 36 estão hospitalizadas. A avalanche das águas foi causada pela queda de uma barragem privada usada para irrigação e criação de peixe. Segundo a Cruz Vermelha, mais de 500 famílias foram afetadas em Nakuru, que fica a 150 km de Nairobi. As chuvas torrenciais, que caem desde meados de março, já causaram morte de 159 pessoas e tiraram abrigo a 222 mil pessoas no Quênia. Além disso, algumas estradas principais do Quênia ficaram destruídas, 21 mil hectares de machamba estão inundados e 20 mil animais morreram. As inundações atingiram o país da África Oriental, que estava a recuperar-se de uma severa seca e que afetou metade do país. Israel e Irão envolvem-se em violentos ataques na Síria, depois do exército iraniano ter lançado 20 roquetes contra posições israelitas. O Israel respondeu com um ataque que destruiu quase metade ou quase todas as infraestruturas do Irão na Síria. A noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira foram violentas no território sírio. O exército iraniano, a partir da Síria, disparou 20 roquetes contra posições israelitas nos montes Golã,
zona fronteiriça com a Síria. Algumas horas depois, o Israel retaliou com o maior ataque contra o Irão desde que a guerra começou na Síria. Os mísseis atingiram escritórios de informação iranianos, um centro logístico, bases e postos militares e também armazéns de munições. Se nós tivermos chuvas, eles vão ter tempestades, disse o ministro israelita da Defesa num tom provocativo. O ataque surge num contexto já conflituoso em que, na terça-feira, 15 soldados iranianos morreram num ataque a mísseis provavelmente israelitas. Ainda no mesmo dia, Irão viu seu acordo nuclear ser chumbado pelo presidente norte-americano Donald Trump, o que significa mais problemas econômicos para o Irão. E depois deste conflito entre o Irão e o Israel, o olhar para a cultura, mais precisamente para o Chiquites, a música clássica 2018. O agrupamento Chiquites realizou ontem a gala de abertura da segunda série de concertos de música clássica para 2018. Até o próximo sábado, algumas salas de Maputo vão trazer o melhor do que é feito pelo Chiquites. Iluminação fluorescente, sala preenchida de ansiedade e desejo de escutar a boa música produzida pelo Chiquites. Talvez esta seja a forma mais delicada para descrever a gala, que se enquadra nos 5 concertos programados para a comemoração dos 5 anos do grupo. E para abrir o show, viu-se e sentiu-se a união de 2 vozes, a do músico Florencio Manique e do violoncelo do professor João Rivas, que deram ao público o primeiro toque do que ainda estava por acontecer. Na sequência, a voz da boca calou-se e passou-se simplesmente a escutar o som do violino da japonesa Maya Egashira. Kika Materula no oboé, Peter Martins no violoncelo, David Juritz e Pedro Munhoz no violino tornaram a voz dos seus instrumentos num só. Fazendo o som das cordas e respirações, chegaram aos corações de cada um que escutava. E porque o Chiquites é constituído também por alunos, a atuação destes não podia faltar. Ao som de giga, ostinato, intermezzo e finale, lhe dar razão, o grande show terminou. E assim, calmamente, vamos a um breve intervalo. Olhamos antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Maputo poderá ser a cidade mais quente, com uma máxima esperada de 33 graus Celsius, mínima de 19. A previsão de 33 de máxima para 31 de máxima para Xai-Xai, 18 de mínima. Inhambane, com a previsão de 29 de máxima, 22 de mínima. Para a cidade da Beira, espera-se uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 21. 25 de máxima para Chimoio, 15 de mínima. Para Tete, uma máxima prevista de 32 graus Celsius, mínima de 21. Quelimane poderá ter uma máxima de 30 graus, mínima de 20. Para Nampula, a previsão de 28 de máxima, 20 de mínima. 30 de máxima para Pemba, 21 de mínima. E para Lexinga, a cidade mais fresca, depois de Chimoio, uma máxima esperada de 26 graus Celsius, mínima de 13 graus. Adolescentes, jovens e adultos com diferentes histórias. Entretanto, com o mesmo desafio, vencer a toxicodependência. Quero mudar mesmo. Eu pedi muito ao meu pai para me trazer para aqui, para ver se consigo mudar, porque eu já tenho filho. Quero cuidar do meu filho de um jeito honesto e digno de ser pai dele. Depois de ter fumado, eu me sentia muito aliviado, depois de ter fumado a heroína,
fazia algo que nem dá para fazer. Isto é automático. Tu experimentas 1, 2, o terceiro dia, automaticamente já estás desgraçada, já estás viciada. De maneira que tu é que procuras, já não é a pessoa que te dá, tu é que já vais procurar. Depois de eu ter me drogado com isso, eu nem queria ouvir isso. Tem 18 anos de idade, é um jovem que via na droga um dos seus refúgios, mas foi pelo consumo desta que se viu obrigado a perder amigos. Outros amigos estão na cadeia, outros estão mortos por causa da bebida. Na tentativa de fugir dos problemas da vida, o adolescente foi se envolvendo no mundo das drogas, mas em vão. Comecei a fumar, comecei com 17 anos a fumar. O álcool comecei com 15 anos. Por exemplo, eu não aguentava, né? Não aguentava entrar na sala sem ter bebido álcool. Sempre tinha que beber o álcool, entrar na sala, para me sentir mais dentro da sala. No mundo existem cerca de 30 milhões de toxicodependentes. Deste número está o Dinis, do meu lado direito. Está neste centro de reabilitação há cerca de 2 meses. Aliás, esta não é a primeira vez que Dinis faz a este local. Da outra vez teve que fugir. Dinis, conta-nos a tua história. Quando é que começou a fumar? O que é que fumava? Sim, primeiramente eu fumava a maconha, vulga suruma. Aprendi a fumar na escola. Dinis abandonou a escola e abraçou o álcool e a droga. Aliás, no seio da família, muita coisa mudou. Passou a desrespeitar os seus pais. Então, como não foi por vontade própria, só fiquei 4 dias. Foi quando fugi, piorei lá fora. Engrenei na heroína, comecei a fumar heroína. Quem também iniciou na tenra idade com o consumo de álcool é esse senhor na imagem, de 40 anos. O mesmo pede para não ser identificado. Vamos chamá-lo de Paulo. Fui bebendo, não é? E porque tinha acesso ao dinheiro, fui mergulhando cada vez mais. À medida que eu bebesse, ia querendo cada vez mais. Diferentemente dos 2 adolescentes, Paulo destruiu o que durante muito tempo construiu com seu esforço. Eu comprava uma coisa de 20 mil e podia vender por 2. O que eu queria era beber. Perdeu o emprego, bens materiais e, acima de tudo, a sua dignidade. Nos princípios do ano 2000 deixei de trabalhar, perdi o apoio familiar, perdi o apoio da sociedade, aqueles que gostavam de mim. Perdi dinheiro, tive patrimônio, perdi dinheiro, muito dinheiro. E acabei contraindo o vírus do HIV. Internado neste centro já há 9 meses, Paulo conta que naquela altura, devido ao álcool, desperdiçou várias oportunidades em sua vida. Estou a recuperar, recuperei o peso, eu não sei, eu sinto que a minha autoestima também está a mudar. A minha autoestima aumentou. Eu sinto que o meu prestígio no seio da minha família, naqueles que sabem que estou aqui, está a mudar, está a aumentar. São no total 80 jovens que estão no programa de reabilitação neste centro. Todos lutam pela recuperação no seu dia a dia. Fazemos uma parte do programa, nós fazemos 25%. E a outra porcentagem é do paciente. Ele tem de estar decidido para largar e vencer. Fora do centro de acomodação, no Hospital Central de Maputo, o número de pacientes jovens que procuram o serviço de psicologia para o tratamento da toxicodependência é alarmante. A nível do hospital, nós podemos dizer que no ano transato nós recebemos cerca de 600 indivíduos com consumo de substâncias psicoativas de diversos grupos para desintoxicação e início de reabilitação. A diretora deste departamento explica que, na maioria dos casos, os pacientes procuram as unidades sanitárias por obrigação dos familiares
fator que dificulta o tratamento. Mas temos uma grande parte que vem pedir ajuda para iniciar este processo de tratamento. Sim, a maioria são jovens, são pessoas que não têm 30 anos e constitui um grande problema de saúde pública para nós, porque isto afeta o desenvolvimento da personalidade, isto afeta a escola, isto afeta o emprego. Aliás, a escassez de centros de reabilitação também constitui um desafio, pois ao hospital cabe apenas a desintoxicação. Feito isto, o paciente fica à sua mercê e da família. Depois, seria necessário ter estas pessoas num processo de reabilitação e integração social que obrigaria a estarem afastados por um período mais ou menos longo do consumo e dos fatores desencadeantes desse consumo. E nós, como hospital, não fazemos essa parte. Essa parte é feita pelos centros de reabilitação, normalmente chamam-se centros de reabilitação toxicodependentes. Carlinda é deste exemplo, distanciou-se da filha. Perdi casa, perdi marido, perdi tudo. É uma das vítimas do consumo de álcool e hoje quer vencer o mal, mas para tal valerá a sua determinação. Deixar a minha filha sozinha e ter que os meus pais terem para cuidar dela e eu estar nesse sítio a cuidar de outras crianças e não ter estar a já poder a cuidar dela, que é minha filha. O que nós temos feito mais em termos de psicologia. Esta psicóloga aponta a determinação e a força de vontade como condições essenciais para a reabilitação dos pacientes. A priori, como são adolescentes, sabemos que estão numa fase de experimentar quase tudo. O que nós temos feito é primeiro criar uma relação empática com eles e acolhermos a eles e avaliarmos de acordo como é que eles interagem no seu dia a dia. E o que nós temos feito mais em termos de psicologia é trabalhar com o paciente, acima de tudo, em várias componentes. Segundo a Organização das Nações Unidas, o consumo de drogas mata 200 mil pessoas por ano, entre narcóticos ilegais, sobredoses e outros problemas associados. Nós devemos muito à sociedade. Acima de tudo, temos que pedir desculpas a esta sociedade que um dia nós magoamos. Deixar essa vida não é bom, é um inferno. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é dar um abraço, dar beijinhos, muitos beijinhos à minha mãe querida, que eu a maltratava porque não estava no meu juízo perfeito, era drogado e pronto. Agora que estou no meu juízo perfeito, a primeira coisa que eu faria era de abraçar a minha mãe, dar muitos beijinhos e pedir perdão a ela. STV Notícias, 4 anos, trazendo. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora o olhar sobre o desporto. O governo moçambicano irá alocar este ano 30 milhões de meticais ao movimento associativo desportivo. Para o efeito, foram assinados esta quinta-feira contratos de programa entre o Fundo de Promoção Desportiva e as federações e associações desportivas nacionais. Movimentar o desporto em tempos de crise exige mais do que nunca estratégias claras de busca de fundos, porque não havendo disponibilidade, torna-se necessário usar-se os meios disponíveis. Este é o desafio lançado ao Movimento Associativo Desportivo Nacional pela Ministra da Juventude e Desportos, Nhelete Mongiane, durante a assinatura dos contratos de programa com o Movimento Associativo Desportivo Nacional. Mesmo com a redução do orçamento alocado ao desporto, as federações moçambicanas de futebol e basquetebol encaixaram 5 milhões, o mesmo valor alocado
A Liga Moçambicana de Futebol, gestora de Moçambola. O voleibol, que se tem destacado ao nível internacional, viu o seu orçamento aumentar para 1,5 milhão de meticais. Este instrumento legal também decorre da necessidade de Moçambique acolher de forma honrosa e condigna os eventos internacionais. Neste contexto, cabe-nos ter em consideração o atual quadro econômico e financeiro nacional. Os recursos financeiros do Estado obedecem a um regime de prestação sistemática de contas, sem o qual não só penaliza através do estancamento de disponibilização de mais recursos, como também incorre em infração de aplicação de sanções de diversa natureza aos seus infratores. Com o leque de atividades programadas ao nível nacional e internacional, as federações esportivas nacionais terão que encontrar soluções para cobrir o déficit orçamental. Então este contributo vai nos ajudar de sobremaneira a cumprir com algumas das nossas atividades? Claramente não é suficiente, mas é um importante contributo para que possamos iniciar a implementação do nosso plano de atividades. Contrariamente ao que havia definido, o Governo continuará a financiar as federações que se encontram em situação ilegal, desde que estas provem que já deram início ao processo de legalização. Rogério Balate foi esta quarta-feira afastado do cargo de treinador do Ferroviário de Nacala. A derrota diante do Desportivo de Nacala por 4-1 precipitou a saída do técnico, que vinha sendo bastante contestado pelos adeptos. É a segunda chicotada psicológica no Moçambola 2018. Rogério Zulu Balate já não é treinador do Ferroviário de Nacala. A derrota, domingo, diante do Desportivo de Nacala, foi a gota que fez transbordar o copo no efervescente distrito costeiro. Esta derrota fez subir o tom de contestação em relação à prestação dos locomotivas de Nacala. Com 8 jornadas disputadas, o Ferroviário de Nacala ocupa a 13ª posição no Moçambola 2018, com 8 pontos, os mesmos que Desportivo de Nacala, 11º, Incomate, 12º e NH de Vilanculo, 14º. O Ferroviário de Nacala contabiliza 2 vitórias, 4 derrotas e 2 empates no Campeonato Nacional. Zulu renovou em 2016 o seu contrato de trabalho com os locomotivas da cidade portuária de Nacala. A coletividade exigiu na altura ao técnico que melhorasse a classificação da equipa no Campeonato Nacional de Futebol. Vitória é a palavra de ordem no Ferroviário de Maputo, no jogo da 9ª jornada, diante do Chibuto. A equipa técnica e os jogadores locomotivas consideram os guerreiros de Gaza um adversário difícil, mas dizem que farão de tudo para continuar líderes do campeonato. É o jogo entre o líder do campeonato, o Ferroviário de Maputo, e o Chibuto, que se encontra em segundo lugar. O Ferroviário de Maputo esteve esta quinta-feira a desenhar estratégias para ir a Chibuto e arrancar os 3 pontos. Uma deslocação que se adivinha difícil. Nós não podemos esperar perder, estamos confiantes, vamos para lá para ganhar o jogo. Vamos continuar a trabalhar como estamos a trabalhar, sabemos que será um jogo difícil, vamos ver em cada adversário, conhece bem o campo. Nelson Santos, treinador dos locomotivas, diz que o fato de jogar em terreno alheio não lhe mete nenhuma pressão. O que é necessário, no seu ponto de vista, é respeitar o seu adversário e fazer o seu jogo para arrancar os 3 pontos. Por norma é sempre difícil jogar na trincheira. Estamos a preparar bem o jogo, queremos continuar em primeiro lugar, sabendo que temos 3 pontos de vantagem sobre o Chibuto, que está em segundo lugar. Eles claramente a jogar em casa e depois de uma vitória memorializadora em Climane, querem claramente ganhar ao líder para encurtar distâncias. O técnico dos locomotivas da capital, confrontado com a não utilização do avançado Camu-Camu, que tem sido letal para os adversários por estar ao serviço da seleção sub-20, disse que dispõe de um plantel com jogadores capazes de substituir o Mambinha e dar conta do recado. O Camu-Camu não anda a carregar o Ferroviário. Infelizmente não vamos ter o Camu-Camu disponível, nem esta semana nem a próxima, mas é importante referir uma coisa, na ausência do Camu-Camu nós vamos ter outros atletas, não vale a pena estar aqui a dizer o nome dos meus atletas todos. À entrada da 9ª jornada, o Ferroviário de Maputo contabiliza 18 pontos, mais 3 que o Chibuto, que soma 15.
Tudo dito em termos de notícias no Jornal da Noite. Despeço-me, marco para já um novo encontro imediatamente a seguir para a noite informativa. Até já.